Vocês sabem que a gente está hoje de roxo, porque é o início do período da quaresma. O roxo representa penitência, o roxo representa reflexão. E quaresma é um tempo de também preparação para a grande festa e a maior festa do cristianismo, que é a Páscoa, daqui a pouco menos de 40 dias. A quaresma começou na quarta-feira de cinzas, quarta passada, vai até o domingo de Ramos, quando dá início à Semana Santa. E a razão de ser 40 dias é porque o número 40 na Bíblia tem muitos significados. Por exemplo, Moisés rodou com o povo 40 anos no deserto. Jesus, logo depois do seu batismo, passou 40 dias também jejuando no deserto. E existem outros vários textos que se utilizam desse número 40 com muita simbologia. E um dos textos está em Jonas capítulo 3, que diz que o profeta chegou para pregar numa cidade chamada Nínive e disse assim à cidade: vocês têm 40 dias para se converter, se não se converterem, Deus vai acabar com tudo aqui. Então 40 dias. Então, quando eu estava pensando e orando sobre a mensagem de agora à tarde, me animei para contar a história de Jonas. Quantos conhecem a história de Jonas? Levanta a mão. Todo mundo, pelo menos, sabe do peixe, né? Mas quem sabe a história inteira? Se quem não souber, eu vou tentar contar um pouquinho da história hoje. É fácil a gente se identificar com Jonas, porque a profecia de Jonas, o livro de Jonas tem apenas 4 capítulos e ele fala pouco da profecia, fala muito mais acerca do profeta. Conta a história dele, dos sentimentos dele, do que aconteceu com ele. Então é um livro fácil de ler. Animo vocês, quando chegarem em casa, a dar uma lidinha nesse livro. Deus fala com esse profeta. Deus diz a ele que ele deve sair e pregar na cidade de Nínive. E ele não teve nenhuma dúvida de que Deus estava falando com ele. Porque eu não sei vocês, mas eu às vezes fico pensando: será que Deus está querendo me falar alguma coisa com isso, ou com aquilo, algum texto bíblico, alguma oração, ou algum acontecimento? Muitas vezes eu fico me perguntando assim: será que Deus quer me dizer alguma coisa? Eu não sei se você passa por isso. Jonas não passou por isso. Ele tinha absoluta segurança de que Deus tinha falado com ele. Deus fala para ele que ele tem que ir pregar em Nínive. E eu quero dizer a vocês que não foi um pedido fácil para ele cumprir, porque Nínive era uma cidade do Império da Assíria, e quem estudou bem história vai lembrar que a Assíria era um dos povos mais violentos que existiam. As histórias do que o povo assírio fazia com os povos conquistados e com as guerras são as histórias mais violentas que você não quer nem ouvir falar. E como se não bastasse isso, os assírios, nessa época que Deus falou com Jonas, estavam sitiando Israel, ameaçando invadir Israel. Então, eles eram inimigos de Israel. Então, Jonas pensou direitinho e disse: eu vou fugir. Ele vai então para uma cidade no litoral do mar Mediterrâneo, onde hoje é vizinha de Tel Aviv, chamada Jope. Aqueles que já foram para Israel certamente foram lá, todo mundo passa por lá. E ao invés dele ir para Nordeste, para Nínive, que hoje é o Iraque, ele pega um navio, compra passagem e vai para Tarsis, que era para Oeste. Ou seja, quase o oposto completo. Era para ir para Nordeste e vai para Oeste. E há quem pense, e eu confesso que já pensei nisso algumas vezes: existe isso desse profeta desobedecer a Deus? Porque assim, eu sou um cara desobediente a Deus, mas assim, nas coisas tão diretas assim, que Deus falou com ele tão claramente, vai pregar, como é que um cara desobedece uma ordem tão direta que ele não titubeou, sabia que era de Deus? Mas, meus amigos, eu não posso falar por vocês, porque não conheço a maioria de vocês, mas aqui está quem certamente faria a mesma coisa de Jonas. Que eu sou frouxo, não nego. Você imagina que nós pregamos aqui nos cursilhos, nos encontros de casais, e tem jovens muito corajosos e abençoados por Deus que pregaram na semana passada durante o período de carnaval. Levanta a mão, povo do Viva. Cadê? Levanta mesmo, tem pouca gente, tem mais gente. Agora, olha aí, o povo do Viva ali, o povo do Viva. Esse povo aqui é um povo corajoso. E vai lá no meio do carnaval falar do amor de Deus. Tem outro grupo de jovens aqui da igreja se preparando para ir pregar na Inglaterra no próximo mês. Eu estou aqui pregando num ar-condicionado gostosinho, muito tranquilo. Agora Jonas não. Jonas, Deus mandou ele pregar na cidade grande do inimigo mais cruel que tinha. Então não é muito fácil não. É fácil para o cursilho.
O Viva não é fácil não, mas ainda vai. Agora, para Nínive, é bronca. Serginho está aí? Não, estou vendo Karina ali. Serginho está lá na cantina. Ô Juninho, deixa eu te dizer uma coisa. Receberam o convite para ir para a Inglaterra, né? Tudo certo. Agora imagina se o convite fosse para ir para o Iraque. Porque Nínive é lá no Iraque. Aí diz assim, ó, manda um jovem para cá, manda o Írio, o Reuel para cá, para o Iraque. Garantia de vida nenhuma. Aqui é proibido ser cristão, mas manda para cá para tu pregar. Eu quero ver se a turma ia fazer cantina. Não tem cantina para ir para o Iraque não, meu amigo. E o medo é grande. Tá brincando? Então frouxo não só sou eu não. Com certeza. E a crueldade dos assírios não é uma crueldade espiritual só não. Porque quem vai por Viva sabe que a batalha espiritual é muito grande. A crueldade do povo era física, violência, o medo de morte muito grande, né? Mas no capítulo 4 de Jonas, quem for ler depois vai ver, ele dá uma outra razão pela qual ele não queria obedecer a Deus. Não foi só pelo medo do inimigo. Ele não quis obedecer a Deus porque ele sabia, ele era um profeta de Deus, ele sabia que Deus era misericordioso, que a graça de Deus triunfa sobre o juízo. E ele sabia, ele disse assim, eu vou para lá, para Nínive, que é o meu inimigo. Eu vou pregar, vou dizer que o povo tem 40 dias para se converter. E sabe o que, é que vai acontecer? O povo vai se converter e Deus vai salvar aquela cidade. Agora me diga se eu vou salvar o inimigo. Me diga se eu vou sair daqui para Nínive para pregar uma palavra de amor, uma palavra de graça para o meu próprio inimigo. Então ele diz isso no capítulo 4. É difícil pedir que Deus abençoe o inimigo. E aí vocês leram a história, conhecem a história. Uma tempestade ameaça afundar o navio que estava levando ele para longe da vontade de Deus. E um grande peixe o engole. E tem gente que passa muito tempo se preocupando com a história do peixe. Tem gente que fala do peixe, fala que é baleia. Aí fala, tem que os estudos da National Geographic já descobriram que tem um peixe grande que cabe um homem dentro para poder ver se esse negócio. Tem gente que fica discutindo se isso era uma história real ou se é uma parábola que o profeta estava escrevendo. E há uma discussão muito grande sobre isso. E eu quero dar um conselho a você: não se apegue muito nisso não. Pense no peixe como um grande Uber de Deus, viu, Dulce? Que quer levar Jonas de um lugar longe da vontade de Deus para um lugar perto da vontade de Deus. Isso é suficiente para alimentar a minha e a sua fé. Amém? E ali dentro do peixe, ele faz uma oração e o peixe vomita ele numa praia. E quando ele está na praia, Deus dá para ele a mesma ordem que tinha dado anteriormente: vá para Nínive, pregue que eles têm 40 dias para se converter, sob pena de eu acabar com tudo. E o que é que acontece? Ele passa 3 dias pregando em Nínive, que era uma cidade grande, percorrendo todas as ruas, e o povo se arrepende, e o povo adora a Deus, e Deus então poupa a cidade de Nínive, os inimigos de Israel. Os pagãos que não conheciam o Deus de Israel jejuam, adoram a Deus. E essa é a história, o resumo da história de Jonas. E eu queria fazer com vocês algumas pequenas reflexões sobre como isso pode falar para o meu coração, para o seu coração nesse início de Quaresma. E a primeira reflexão é a reflexão mais óbvia do mundo. Você não deve fugir de Deus. Na verdade, foi mal empregada a palavra deve. Você não pode fugir de Deus. Jonas foi para oeste quando Deus tinha mandado ele ir para nordeste, mas ele podia ir para o sul, para o norte, para o noroeste. A distância dele para Deus não aumentava nunca, porque Deus está em todos os lugares. Nós cantamos essa música antes da mensagem, Proteção, e ela é baseada no Salmo 139 de Davi, e Davi diz assim: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Nós não conseguimos nos afastar de Deus, mas o que Jonas estava fazendo era se afastar não de Deus, mas da vontade de Deus. Deus queria que ele fosse para um lugar, ele estava indo para outro lugar. E de repente você está aí pensando: mas Ivanzinho, eu não estou fugindo de Deus. Você está pensando que a sua vida não é uma vida de fuga. Mas eu sei que mesmo com você pensando assim, muitos de nós temos fugido dos problemas, fugido de questões que precisam ser tratadas, fugimos da realidade, vivemos uma vida que não é a real, e isso dá no mesmo de você fugir de Deus.
Porque a verdade é quem nos liberta, Cristo é a verdade. Quando a gente nega a verdade, quando a gente foge da verdade, é a mesma coisa a gente estar fugindo de Deus ou fugindo da sua vontade. Há poucos dias atrás, antes do carnaval, nós tivemos o SOSO, o Retiro de Cura e Libertação aqui, junto com a Catedral da Reconciliação. E uma das mais importantes premissas desse movimento é que não dá para fugir. Todas as nossas questões têm que ser tratadas, o nosso passado, as razões pelas quais nós sofremos. Nós fugimos de nós mesmos, consciente ou inconscientemente. Apagamos da nossa mente traumas, rejeições, abusos. E isso traz consequências para a nossa vida hoje. Obsessões, vícios, raízes de amargura. E a verdade é que fugindo da vontade de Deus, ou fugindo da verdade, fugindo das grandes questões da vida, nós podemos viver. Ou melhor dizendo, nós podemos sobreviver. Mas nós não queremos só sobreviver. A Bíblia diz que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos enfrentar todas essas questões e não fugir delas. Com a ajuda do Senhor, nós podemos ser curados, nós podemos ser feitos completos, realizados. Jonas fugiu da vontade de Deus, mas não sabia ele que só cumprindo a vontade de Deus é que ele seria realizado, que ele seria completo, que ele cumpriria o propósito de Deus na vida dele. E eu pergunto a vocês do culto da tarde: quais são as questões que precisam ser tratadas na sua vida e que você tem fugido de tratar? Em que sentido você foge em direção oposta da vontade de Deus? Qual é o perdão que precisa ser liberado e que você ainda não conseguiu liberar? Qual é o pedido de desculpa que você precisa fazer e que ainda não fez? É tempo de você entrar no Uber de Deus, voltar para o sentido da sua vontade, tirar as escamas de onde você está de dentro e cumprir a vontade de Deus. Eu falei de escama agora, me lembrei de MC Loma, né? Escama só de peixe. Não tem como não lembrar. Falei de escama, meu amigo. Lembrei na hora. Né, o DJ Marcondes. Mas se é possível voltar para a seriedade da mensagem, é tempo de você se dirigir para a vontade de Deus e não contra a vontade de Deus. Meus irmãos, olha aqui, a gente riu, amém, mas olha cá. Tem gente aqui conscientemente fugindo do que sabe ser o melhor de Deus para você. Quando é inconscientemente, aí é uma coisa mais mística, nós vamos orar e eu sei que o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Mas tem gente que é conscientemente, eu sei que preciso tomar uma atitude e não tomo. Sabe que a qualquer hora pode ser engolido por um peixe pela misericórdia de Deus. E a vontade de Deus é que conheçamos a Jesus, a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a verdade que nos liberta. Amém? Tem uma segunda reflexão que eu queria sugerir nessa história de Jonas, que tem a ver com a oração, com o salmo que Jonas fez quando estava na barriga do peixe. Ele desenvolveu uma poesia linda dentro da barriga do peixe, e o reverendo Alberto leu o primeiro capítulo todo de Jonas, não foi? E eu queria pedir permissão a vocês, se vocês deixarem, para ler todo o capítulo 2 daqui de cima. Posso fazer isso? São somente 10 versículos. Diz assim o capítulo 2 do livro de Jonas: Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo.
Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, Deus ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Eu gosto muito do versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, do Senhor vem a salvação. Sabe o que é que mais me chama a atenção nessa oração que Jonas fez de dentro da barriga desse peixe? É que não tem muita barganha. Ele não disse assim: pronto, estou num peixe, não morri. Pensei que ia morrer, estou lá no meio do mar, nos fundamentos dos montes do mar, mas não morri. O Senhor cuidou aqui, as algas estão passando pela minha cabeça. Se o Senhor me vomitar na praia, eu vou lhe obedecer. Ele não disse isso. Ele nem estava garantido de que ia ser vomitado na praia. Ele simplesmente estava dentro da barriga do peixe, não estava morto quando ele achava que ia morrer. Mas ele já fez uma oração de louvor. Isso nos ensina a louvar em toda e qualquer circunstância, ou antes mesmo de um milagre. A maior obra que Deus fez aí em Jonas não tem a ver com o peixe, nem tem a ver com o milagre de fora, tem a ver com a transformação interior dele. Ele sair de um homem que não quis obedecer a Deus, de um homem que não queria abençoar o seu inimigo, para ser um homem que declara assim: do Senhor vem a salvação. A circunstância não tinha mudado muito, mas ele havia mudado completamente. Deus faz isso. Deus às vezes nos coloca na barriga de um peixe para poder a gente compreender o que a gente estava fazendo, voltar ao nosso bom senso. Mas ele adora ao Senhor. Eu não conheço a sua vida, eu sei da minha e sei dos muitos problemas e dificuldades que eu tenho. Eu sei que você não é diferente de mim, mas eu sei também que, muito embora as circunstâncias possam não mudar lá para fora, amanhã você tenha que enfrentar todos os problemas que você vem enfrentando. Mas eu sei que das portas para dentro, aqui nesse templo, com a presença do Senhor aqui nesse lugar, você pode ser transformado internamente. A sua desobediência, ou a sua doença, ou o seu desemprego, ou a sua frustração podem ser os mesmos lá fora, mas aqui dentro, se você quiser, você pode ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. O seu interior pode ser curado, liberto, porque do Senhor vem a salvação. Aleluia. E por último, pensando nesse negócio de do Senhor vem a salvação, realmente a Bíblia toda é Deus salvando homens e mulheres pecadores, como nós que somos aqui pecadores e Deus nos salvando. No capítulo 1, Deus salva os marinheiros. Jonas tem que pular para poder todo mundo morrer. No capítulo 2, Deus salva Jonas através do peixe. No capítulo 3, vocês vão ler, ele salva os ninivitas, porque Jonas prega e o povo se converte. E é o que Deus está fazendo aqui na minha e na sua vida, querendo salvar a mim e a você. Domingo a domingo, quarta-feira e nos ministérios, nós pregamos e cremos que Deus fala. Pregamos a necessidade da nossa santificação, pregamos a necessidade de nós fazermos a diferença na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro. E por que é que a gente falha nisso? Porque nós somos exatamente iguais a Jonas. A gente diz que crê, mas quando aperta, a gente foge da vontade de Deus. Nosso arcebispo Dom Paulo Garcia diz que nós temos, e é verdade, a mais bela mensagem do mundo a ser pregada, a mensagem da graça de Deus, a mensagem do amor incondicional de Deus e da misericórdia de Deus, mas temos falhado em anunciá-la na prática, na nossa vida. Deus fala com o profeta e o profeta não obedece. Deus fala com o peixe e o peixe obedece. Não dá mais para você fugir do chamado que Deus tem para você. Se você tem se sentido chamado a deixar o pecado, isso não pode ficar para amanhã, isso tem que ser agora. Se você tem sido incomodado a confessar o seu pecado a Deus, a falar da sua vida para Deus, que seja agora. Se você tem sido incomodado a perdoar alguém, não dá mais para esperar, faça isso agora ou assim que sair daqui. Se você está animado pelo Espírito Santo a tomar alguma atitude, a se engajar na comunidade de fé, nos ministérios, agora é a hora. Ou para servir a Deus de uma maneira mais profunda, agora é a hora. Só não se afaste da direção da vontade de Deus. Amém? Eu encaminho para terminar lembrando do grande teólogo Calvino. E ele disse que todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente deve procurar Jesus.
A gente só vê o personagem histórico Jesus no Novo Testamento, mas ele é a própria palavra de Deus. O Antigo Testamento é todo sobre Jesus, todo aponta para Jesus. Tudo que está na lei, tudo que está no Velho Testamento é uma sombra ou é um arquétipo daquilo que no Novo Testamento Jesus encarna e vive. Nós lemos todos os textos procurando Jesus, e Jonas é um tipo, um arquétipo de Cristo, uma sombra daquilo que Cristo foi muito melhor. O próprio Jesus se comparou a Jonas, dizendo que aqui está quem é maior do que Jonas. Em Mateus 12, vocês vão ver que o fariseu pergunta assim a Jesus: me dê um sinal para eu crer. E Jesus diz: eu não vou dar nenhum sinal a você, a não ser o sinal do profeta Jonas. E que sinal é esse? Jonas passou 3 dias dentro da barriga de um peixe, e Jesus passou 3 dias morto para poder ressuscitar. Jesus é o verdadeiro Salvador, não é um peixe. Nós teremos brevemente um encontro de crianças aqui na igreja, e o tema do encontro de crianças é meu bonzinho favorito. O povo se animou com aquele meu malvado favorito, queriam fazer uma festa com os Minions e botou meu bonzinho favorito. Eu demorei para gostar do tema, não vou mentir, mas já que a turma escolheu, vamos para frente. Mas lá nós diremos a quem está trabalhando e aquelas crianças que a Bíblia não é sobre um monte de gente boazinha, Abraão, Moisés, Davi, Paulo, não. A Bíblia é toda sobre Jesus. Nós vamos dizer às crianças que Jesus é melhor do que Moisés, do que Paulo e do que Jonas. Ele é o grande bonzinho favorito. Preste atenção nessas 5 afirmações. Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias por causa dele mesmo. Jesus morreu e esperou 3 dias para ressuscitar por nossa causa. Jonas fugiu da vontade de Deus. Jesus se submeteu à vontade de Deus. Jonas queria que seus inimigos fossem condenados. Jesus perdoou seus inimigos e quer que todos eles sejam feitos amigos de Deus. Jonas dormia na tempestade e, para aplacar a ira, se jogou no mar, se deixou jogar no mar. Jesus também dormiu numa tempestade, mas quando ele levantou, ele deu ordem aos ventos. E por fim, Jonas saiu da barriga do peixe para proclamar a palavra de Deus para os ninivitas, e Jesus venceu a morte para proclamar que ele mesmo era Deus. Esse é o Jesus que nós adoramos aqui. Esse é o Jesus que está aqui presente, e nós vamos celebrá-lo na Eucaristia em poucos minutos. Esse é o Jesus que você deve adorar, diante de quem você se rende e cuja vontade você deve se submeter. Jonas deu 40 dias para os ninivitas se converterem sob pena da cidade se acabar. Aí eu estava preparando essa mensagem, eu vou dizer assim: tem 40 dias para você se converter, senão morre. Vê que coisa, não ia dar certo, né? Se eu chegasse isso aqui, eu acho que Dom Paulo nunca mais deixava eu vir pregar. Não é assim. Jonas deu 40 dias de fato para que os ninivitas se convertessem, mas nós temos um período de 40 dias que começa na quaresma, começou quarta-feira, para a nossa conversão, para a nossa preparação, para a nossa reflexão. E a minha oração é para que vocês aproveitem bem esse tempo, para seguirem em direção de Jesus, em direção da verdade que liberta, em direção da confissão, do arrependimento, em direção do perdão, em direção do louvor em qualquer circunstância, em direção de uma espiritualidade centrada em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa, começando de hoje, providenciar para você, meu irmão e minha irmã, um período de conversão, um período de transformação. Conversão é metanoia, é mudar de direção, virar completamente. Que isso seja verdade para mim e para vocês, em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça.